sequência. Ok, pessoal, eu gostaria de discutir com vocês hoje aqui, rapidamente, esse white paper está publicado no Open Journal of Mathematics and Physics, artigo número 200, publicado 31 de janeiro de 2021, na forma de white paper, né, que é um artigo curto, sucinto, e neste caso, itens numerados. A revista é uma revista Diamond Open Access, porque é uma revista gratuita para ler e gratuita para publicar. Então, ela recebe essa categoria Diamond aqui. A revista publica artigos em inglês e português. Esse aqui está em português, que faz parte da OJMP-BR, OJMP Brasil, né? Tem lá no site da revista, tem essa divisão. Um artigo só em inglês e outra seção com artigo só em português. Então, aqui no autor vai sempre aparecer uma colaboração, alguma coisa aberta, né? Dependendo do tema. E o propósito desse artigo é mostrar alguns argumentos simples e muito profundos sobre o valor da matemática. Então, conforme vocês vão ver aqui, ó, nas referências, olha, a primeira referência, né, que é a referência a qual gerou esse micro-artigo, é a referência do livro que eu mostrei, O Valor da Ciência, de Poincaré. Está em português, é um livro excelente. Então, tem um trecho dele que é tão maravilhoso, tão fantástico, excelente, que quando eu tomei conhecimento dessa parte, eu resolvi escrever esse artigo, esse documento, para divulgar essa ideia, de tão profunda que eu achei, entendeu? Então, assim, é uma introdução, né? Então, essas discussões foram inspiradas na referência 1, quem não tiver anotado depois, é só ir lá na referência 1, que é o livro. Esse é um artigo de filosofia da ciência. Eu não sou especialista em filosofia, mas acho que o que eu sei de filosofia é o senso comum, digamos assim, mas é porque eu entendo como Sofia é sabedoria, né? Conhecimento, e filo é amigo, amigo do conhecimento. Então, quando você discute coisas sobre a ciência, de um ponto de vista filosófico, né, se torna a filosofia eu não sei explicar melhor que isso, é porque se confunde um pouco com o termo metaciência, que é quando você fala da própria ciência de uma forma científica, né? O prefixo meta, tá? Mas, bom, aí aqui, então, a matemática alimenta... Essa frase é minha mesmo, por isso eu coloquei em itálico só para chamar a atenção. A matemática alimenta o espírito da matemática. Nessa frase tem... parece redundante, mas na verdade ela é recursiva, tá? Tem muita coisa aqui no item 3, porque significa que a matemática alimenta o espírito matemático. E o espírito matemático alimentado motiva a aprender, a querer se alimentar mais de matemática, querer saber mais, né? Então, talvez essa explicação até pudesse colocar um próximo item e mencionar isso que eu estou falando aqui, né? Mas é tudo isso que eu quis dizer aqui, que a matemática alimenta o espírito matemático, que, por sua vez, motiva o ser a querer saber mais matemática. Então, é um círculo de retroalimentação positiva, que é o famoso círculo vicioso, mas positivo, entendeu? Que nem quando a gente fala da bola de neve, né, que só vai aumentando, só que nesse aspecto é um aspecto positivo, totalmente positivo, tá? Então, os itens 5 a 8 são citações do matemático francês Poincaré. Ele viveu... Esse formato aqui eu achei muito legal, eu aprendi a usar esse formato recentemente, lendo os livros de matemática da Sociedade Brasileira de Matemática, que tem livros maravilhosos, belíssimos, todos em português, e lá eles fazem muito isso, eu nunca vi em lugar nenhum, só nesses livros do IMPA, que ele coloca o ano de morte menos o ano de nascimento e já faz a conta pra gente, porque normalmente normalmente vocês colocam aqui nascimento e morte, né? Mas você sempre fica querendo saber, quantos anos será que ele viveu? Aí você não precisa você fazer a continha, então você já fala assim, poxa, olha, ele morreu há 100 e poucos anos atrás, que não é tanto tempo assim no sentido da ciência, né?
nasceu aqui em 1854, viveu 58 anos, que é muito pouco, né, para um gênio dessa magnitude aqui. Alguém levantou a mão? Maria? Sim, professor. Não, mas é porque eu queria tirar uma dúvida. A respeito aí do livro que você falou, se caso a gente não tiver como comprar agora, seria interessante a gente estar baixando e mandando imprimir? Então, olha, não, esse livro aqui a gente não vai usar no curso, tá? Isso aqui é só uma sugestão que você pode ver depois. Assim, só deixa anotado, por exemplo, que nem algum lugar que você sempre anota as coisas, sabe assim, aquela, seja no celular, seja por um aplicativo de celular, ou então os próprios materiais da disciplina, se um dia você lembrar, falar, tem aquele livro, você vai saber aonde buscar a referência dele. Mas nós não vamos, a única coisa que nós vamos discutir sobre ele é esses alguns minutinhos a mais nesse artigo aqui. Então, para a disciplina, você pode ficar tranquilo, pode arrumar esse livro mais para frente, depois. Que no caso, esse livro que você está falando é O Valor da Ciência, né? O Valor da Ciência, do Poincaré. Uhum. Ok, obrigado. De nada. Olha, é o seguinte, é porque eu não sei se vocês já fizeram essa... É comum, a gente faz vários tipos de perguntas, mas devem ou já ter ouvido, ou já ter feito a pergunta para que serve a matemática, né? Então, veja, é que tem todo um contexto aqui, é o seguinte, essa pergunta é super legítima, tá? Você pode perguntar, ao meu ver, que não tem mal nenhum. Inclusive, tem até piadas, né, que quando o aluno pergunta para que serve a matemática na minha vida, onde eu vou usar a matemática, aí o professor responde, onde eu vou usar a matemática na minha vida? Aí o professor responde, vai usar na prova e a prova faz parte da sua vida. Mas isso é só brincadeira. A motivação maior da matemática, eu já falei bastante para vocês no começo do curso, né? Eu enfatizei a questão da inteligência. Agora, por exemplo, isso vale para qualquer disciplina, entendeu? Digamos assim, vocês fazem biologia, ou física, ou química. Então, essa pergunta pode vir para vocês, quando forem professores, ou enquanto alunos, vocês podem perguntar para que serve a biologia, para que serve a física, para que serve a química. Certo? Ocorre que essas ciências, biologia, física e química, elas são mais aplicáveis. Então, às vezes, elas recebem menos essa pergunta, entendeu? A matemática é super aplicável, né? Não estou dizendo que ela seja menos, eu acho que ela até é mais aplicável. Mas ocorre que a matemática ela faz parte dos bastidores. Então, por exemplo, nos bastidores do seu computador, do seu celular, que é o computador de bolso nosso, né? Nosso segundo cérebro, é o celular. A matemática está ali dentro, só que ela está nos bastidores, ela não faz muito alarde, você vai saber mais, você vai às vezes achar que é mais útil, em termos de utilitarismo, tá? Você pode achar assim, mas se tiver uma visão utilitarista, o que eu acho que não é uma visão boa, necessariamente somente essa visão, porque por causa disso que vai aparecer aqui na citação, mas porque assim, se você não tiver a matemática, você não faz, dificilmente você vai fazer outra ciência. Por isso que ela foi até chamada por Gauss de a rainha das ciências, tá? A matemática foi chamada pelo Gauss, né, o matemático, grandioso matemático, como a rainha das ciências, porque ela que dá base para as demais, né? Por exemplo. Então, mas a gente, por exemplo, biologia, nós vemos aplicações imediatas, como em medicina, em várias aplicações, né, nos seres vivos. Enfim, a biologia estuda seres vivos, e seres vivos é o que mais tem hoje, né, no planeta. A física também entra na engenharia, na parte tecnológica. A química entra na parte farmacêutica e alimentação e muitas outras
questões. E a matemática, entendeu? Aí a matemática, porque ela fica nos bastidores dos nossos equipamentos, mas ela é a base para todas as demais. Então, esse é o contexto, né? Se alguém estivesse perguntando para que serve a biologia, a física, a química, ou então, nesse caso, a matemática. Então, ele fala aqui, enfim, aí cada um interpreta, porque cada um de nós temos história, cada um tem história de vida diferente. Então, quem é apaixonado pela matemática, ou por qualquer outra coisa, se a pessoa, vamos supor que você fosse apaixonado por Esperanto, pelo idioma Esperanto, que enfim, ninguém usa, mas, enfim, aí você, e alguém perguntasse para que serve aquilo, então, por exemplo, a resposta que ele deu foi essa: entre os que fazem essa pergunta, devo fazer uma distinção. Os práticos, que é um pouco daquilo que eu falei, quando eu falo os práticos, o meu entendimento é os utilitaristas, entendeu? Aquele que só fala assim, serve para quê? Assim, no sentido utilitarista, né? Então, os práticos reclamam de nós apenas um meio de ganhar dinheiro. Daí ele fala, esses não merecem resposta. É a eles, antes, que conviria perguntar para que serve acumular tantas riquezas. E se, para ter tempo de adquiri-las, é preciso negligenciar a arte e a ciência, as únicas que podem nos proporcionar espíritos capazes de usufruí-las. Então, veja só, quando eu entendi essa parte, esse último... Fiquem à vontade para participar, tá, pessoal? Pode me interromper a qualquer momento, abrir o áudio, ou se quiser levantar a mão, eu escuto um barulho aqui também. Essa citação, ela veio como um parágrafo corrido. Eu separei nesses 1, 2, 3, nessas 4 partes, porque eu achei que cada uma dessas partes faz ênfase a uma ideia. Então, por exemplo, essa última aqui, quando eu entendi o que ele está querendo dizer, foi que eu criei essa frase. A matemática alimenta o espírito matemático e o espírito matemático... Aliás, eu não sei porque eu não pus aqui, eu não sei se eu coloquei no final, mas... Não, eu acho que está aqui, peraí, vai aparecer, vai aparecer. Eu só não coloquei no início. Mas é uma recorrência que está acontecendo aqui, porque, veja bem, a matemática estimula o seu espírito matemático. E o seu espírito matemático vai ficando mais preparado para usufruir da matemática. Então, é uma coisa assim, que quanto mais você estuda matemática, mais você quer estudar matemática. Você pode substituir a palavra matemática por qualquer coisa, tá? Biologia, física, química, ou então alguma outra coisa. Eu estou focando na matemática porque eu sou professor de matemática também, né? E eu achei fenomenal. Essa citação eu achei fenomenal. Essa segunda citação aqui, que está, acho que é latim, né? Significa, e por causa da vida perdem-se as razões de viver. Então, assim, depois de hoje, desse encontro de hoje, que vai ficar gravado, está sendo gravado, essa discussão, e vocês vão poder refletir mais tempo sobre isso. Então, a minha sugestão é reflitam, releiam, né, quando sentirem vontade. Então, aqui tem mais argumentos, tá? Tem uma outra citação, ainda referente para que serve a matemática. Aí ele chama aqui, eu chamei de elos intermediários, essa seção. Aliás, uma ciência unicamente feita, tendo em vista aplicações, é impossível. Então, aqui ele já entra, por isso que eu falei, filosofia da ciência, esse artigo, tá? A filosofia, ela faz a gente pensar. Então, quando você fala filosofia da ciência, está fazendo você pensar sobre várias vertentes, várias óticas, a ciência, né? Então, esse é o meu entendimento de filosofia da ciência. Então, e aí que ele entra com um argumento matemático para falar sobre ciência, que você fazer ciência unicamente pensando em aplicações é impossível. Aí é o segundo item do argumento. As verdades só são fecundas se forem ligadas umas às outras. As verdades que ele está falando são as verdades científicas, nesse caso, tá? Essa parte é genial. As verdades científicas só geram frutos quando elas estão ligadas umas às outras. Se nos prendemos somente àquelas
das quais se espera um resultado imediato, faltarão os elos intermediários e não haverá mais cadeia. Então, todas as partes da matemática, todas as partes da ciência são importantes, porque cada parte da ciência se liga a outras partes. Aqui é uma cadeia, não é nem uma cadeia unidimensional, nem bidimensional, é uma cadeia multidimensional. Você poderia representar isso matematicamente pela teoria dos grafos, fazendo um grafo. Grafo é um negócio super simples de explicar. É um pontinho se ligando a outros pontos, a um ou mais pontos. Então, é isso que é ciência. Você tem um ponto, que é um resultado, uma verdade científica, que se liga às suas vizinhas. E essa outra se liga a outras, né? Simulando talvez o que ocorre no nosso pensamento, no cérebro, com relação aos neurônios, né? Então, eu achei fantástico esse argumento. Se alguém quiser falar, perguntar, fica à vontade. Eu vi nesse argumento a recursão. Então, note que a última linha de 5, do item 5, então aqui, ó, a última linha do item 5, que é aquela coisa da recursão, porque... Então, assim, seria mais aqui, as únicas que podem nos proporcionar... Então, a matemática, a ciência, a única que pode... Arte e a ciência, né? As únicas que podem nos proporcionar espíritos capazes de usufruir. Então, é um pensamento de recursão. Ó, o que é recursão? É quando você tem uma coisa que entra nela mesma. Então, por exemplo, estudar matemática prepara um espírito que, por sua vez, é capaz de usufruí-la. Então, o estudo da matemática está preparando algo, né, que eu estou chamando aqui, que ele chamou de espírito, mas você pode entender como você bem quiser. Não precisa, enfim, é filosofia. Então, é isso que está sendo recursivo, porque o estudo da matemática prepara aquele ser para usufruí-la. Então, a recursão está aqui, para usufruir quem? A matemática, entendeu? Então, é por isso que é recursão, porque a matemática é o objeto entrando nele mesmo, assim. E aí tem um princípio que eu acho fenomenal, que é chamado princípio de reciprocidade de ações de Leibniz, outro grande matemático. E essa parte do artigo foi uma parte que eu coloquei depois, porque eu percebi isso depois, né? Então, as primeiras versões do artigo não tinham, agora tem. Que essa mesma parte que eu mencionei, ela tem também esse princípio, que é chamado reciprocidade de ações de Leibniz. Olha, eu cito a referência 2, que é um artigo também que eu escrevi, somente sobre o princípio da reciprocidade de ações de Leibniz. Então, convém clicar aqui, depois, e ler, nem que for o resumo, ele é curto também, mas deixa eu ver se eu coloquei aqui. Basicamente, deixa eu explicar de uma outra forma. O princípio de reciprocidade das ações de Leibniz é tipo uma lei da ação e reação, só que aplicada a tudo. Então, por exemplo, é uma lei da ação e reação. Então, como que se aplica aqui? Estudar matemática modifica o espírito, que eu posso interpretar aqui como expansão da consciência do intelecto, né? Então, ela expande o intelecto e o intelecto responde aumentando o gosto pelo estudo da matemática. Porque tem uma coisa da psicologia da aprendizagem que a gente aumenta a nossa autoestima se a gente entende. Eu vou simplificar, porque eu acho que é bem simples mesmo. Se você entende alguma coisa, você vai colocar um nível de energia automaticamente para sua autoestima melhorar. Se você não entende, outros fatores influenciam também a autoestima. Mas eu estou falando, tem até um outro artigo que eu escrevi sobre vaidade e autoestima, uma coisa assim. Muito legal, que eu chamei de uma série de psicologia quântica, né? Enfim, lá é o argumento melhor, mas esqueci o que eu estava falando. Então, aí o princípio de reciprocidade, ele é um princípio que... Alguém quer falar?
Ah, tá só um barulhinho, mas não dá para escutar. É Maria, não? Mas não deu para escutar. Pareceu. Era autoestima, professor, que você estava falando. Ah, sim. Isso, aqui é porque não teve relação com esse assunto, então ele não está sendo citado aqui. Mas eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? Esse artigo. É muito interessante. Essa que eu estava falando é da psicologia quântica, porque eu acho que a mecânica quântica opera tudo, porque os átomos são regidos pelas leis da mecânica quântica, que formam as moléculas, as coisas maiores. Então, a gente tem uma expressão clássica aqui, que é da coisas grandes, que supostamente é assim, o clássico, que é esse mundo do dia a dia, grande, né, do nosso tamanho e maior, ele não segue as leis da mecânica quântica, ele segue as leis da mecânica clássica, mas que é um subconjunto da mecânica quântica. Enfim, por isso que eu chamei de psicologia quântica, né? Mas, então, essa lei da ação-reação é isso que eu expliquei no 11. E esse princípio de reciprocidade de ações de Leibniz, ele está presente em diversas partes das ciências, como, por exemplo, tomando a teoria quântica, na complementaridade, no princípio da incerteza, na superposição. Não vai dar para falar muito sobre isso, mas quem tiver mais interesse, né, físicos ou biólogos químicos, podem consultar alguns desses artigos, falam um pouquinho de cada um desses princípios aqui. Bom, aí eu coloquei esse teorema, eu que coloquei isso na forma de um teorema. Eu falei, pô, isso aqui está tão demonstrado em argumentos, que eu falei, eu vou chamar de teorema, tá? Como o artigo é de filosofia da ciência, aqui pode tudo, desde que devidamente justificado, tá? E aqui eu justifico. Então, por exemplo, eu escrevi assim, ó, é impossível fazer ciência unicamente tendo em vista aplicações. Que é o que a gente deu lá do Poincaré. Essa parte é minha, depois da vírgula aqui. Então, aqui eu peguei a parte que eu interpretei dele, né, que está falando ali lá para cima. Aí, essa parte eu que incluí. A não ser que essas aplicações sejam nela mesma. A demonstração, eu coloco assim, 8, item 8, porque tá aqui, pronto. Esse item 8 demonstra, porque o outro foi um preâmbulo, né, para iniciar, e por isso eu coloquei demonstração desse teorema no item 8. Os argumentos de 8 podem ser matematizados, isto é, escritos a partir de definições formais, porque também dá para fazer isso, considerando a lógica proposicional e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse 13 aqui. Deixa eu concluir com as considerações finais, que eu cito de novo o 1 e cito o 7. O 7... Ah, tá. Porque aqui nesse artigo tem também uma... porque isso aí acontece, não dá para... a gente não vai se estender muito, mas isso aí acontece, essa pergunta acontece com muita frequência, só que às vezes mais focadas para uma área específica, né? Então, por exemplo, teve um professor que perguntou para que serve a matemática pura. Então, eu escrevi esse artigo aqui em resposta a essa pergunta que ele fez num determinado evento que teve, né? Vimos nesse artigo que a matemática serve para se produzir ciência e para produzir mais matemática, aplicando-se ela nela mesma. Isso. Eu achei que eu fosse precisar explicar da minha cabeça, mas não. Essa parte, depois da vírgula, está explicada aqui no item 17. Você fala, como assim aplicações sejam nela mesma? Então, por exemplo, a matemática, ela serve para produzir ciência e também para produzir mais matemática. Deixa eu focar só nessa parte de matemática, produzir mais matemática. A matemática serve para produzir mais matemática. Então, quando você usa matemática para produzir mais matemática, você está aplicando a matemática nela mesma. E é daí que eu chamei de teorema e complementei com essa frase, porque é uma coisa que eu acredito fortemente nessa ideia.